Eu sou gritão porque eu grito com meus filhos, eu consigo gritar com os netos, daí. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos como filhos e filhas do Pai, preparando-nos para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor, nossa esperança. O mundo precisa da esperança do Natal de Jesus. Como igreja, comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Natal é vida que nasce, Natal é vida que vem, nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Nós somos o seu presépio, a nossa casa é Belém. Natal é Cristo que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Nós somos o seu presépio, e a nossa casa é Belém. Que bom que você veio, foi Jesus que te chamou, e você aceitou. Amigo, que bom que você veio, amigo, que bom que você veio. Amigo, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou, e você aceitou. Amigo, que bom que você veio, amigo, que bom que você veio. O Advento é tempo de esperança. Esperamos um encontro definitivo e pleno com Emmanuel, o qual já vive conosco e em nós. Que, por meio desses encontros em preparação para o Natal, renasça sempre mais forte a esperança do menino de Belém em nossos corações. Ó Jesus, nossa esperança, faz brilhar em nós a luz do teu Natal. Maria, Mãe da Esperança, acompanha-nos nesta peregrinação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. iniciamos o oitavo encontro da nossa novena do Natal, caminhando como peregrinos da esperança. O tema que seguirá a nossa reflexão de hoje será A esperança dos pobres. Já vimos em alguns encontros anteriores que Maria canta a esperança dos pobres e muito dos pequenos dos seus magicantes. Hoje queremos
perceberem que a esperança oferece aos pobres muito mais do que uma alegria terrena, pois, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, na esperança, a Igreja pede que todos sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. A esperança dos pobres. Nossa esperança vai além do agora, vai além mesmo da conquista de bens e de direitos fundamentais para uma vida digna, pois o Senhor nos dá mais, Ele nos dá a salvação, amor e nos dá a vida eterna, nos oferece gratuitamente a participação na plena comunhão do amor de Deus. Hoje nos alegramos com os pobres pastores. Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Contemplemos o anúncio do anjo aos pobres e nos unamos a eles na alegria da salvação. Vai falar o Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento, cria vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante a vigília da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, ei que vos anuncio a grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestes a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Quando os anjos o deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém, e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos que ouviam ficavam maravilhados com palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe fora dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, ler em silêncio mais o Evangelho de volta, para depois meditar.
que levou. Se alguém podia ler de novo para a gente ficar um pouquinho no ritmo, porque a gente já quase esqueceu, né? A gente podia dar mais uma lida. Sim, pode ser. Quem se atreve a ler? Pode ser, amor? Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. O que levou os pobres pastores a louvar e glorificar a Deus naquela noite. Manifeste-se. Podemos dizer que uma mensagem de esperança. Com certeza, né? Ele está falando do nascimento de Jesus, né? Eu achei bem legal que os pastores estavam lá trabalhando, cuidando do rebanho, deixaram tudo para ir ao encontro do menino de Jesus, né? E assim é na nossa vida também, né? Às vezes a gente não tem tempo para Deus, né? Às vezes a gente tem que deixar as coisas de lado, né? Porque, e Deus ser prioridade na vida da gente, né? Colocar em primeiro lugar, né? O que é tão difícil, né? Nos dias de hoje, né? E os primeiros a visitar Jesus, a acolher Jesus, foi pessoas por quais não, por exemplo, não estavam dentro da promessa de salvação, né? Não foi ninguém ali de Jerusalém, o povo hebreu, o povo judaico, mas sim os pastores do Oriente, pessoas que tinham outros credos, professavam outras fés, acreditavam em vários deuses, mas isso mostra que realmente a partir daquele momento se toma uma outra direção. Jesus veio para todos. No meu modo de pensar, na época, que tinha um anúncio, que havia um Salvador. Sim, exato. Sim. E daí como surgiu aquilo, o anjo daí ali, e daí esses pastores não foram de guarda lá, eles vieram por alguma informação que ia nascer o Salvador. Apesar que tem mais trechos para frente, tem que vai dizer que os outros reis queriam ir lá visitar também, mas não era para visitar, né? Sim. E eles foram, esses três reis, voltaram para o outro lado, nem voltaram mais para lá. Então eu acho que tinha
tinha foco da gente que estava esperando esse Jesus. Sim. Então, gente que nem nós temos aqui hoje, nós temos esperança que nós vamos se salvar, vai ter salvação com Jesus voltar. Naquela época, talvez já era ensinado sobre isso também, que havia um Salvador e tal. Eu, no meu modo de pensar, é assim. E não sei, cada um tem a sua ideia. E ali, essa narração ali está contando como é que foi o nascimento dele lá e tal, dos pastores. Primeiro Mas, eles- desde o começo que nós começamos a novela, você vai a novela, se tu começar a seguir, ela vem em sequência. Né? Então, aquela de ontem falava do quê? Não sei se ninguém lembra. Falava também do nascimento, mas era uma historinha um pouco antes ali, É o mesmo ali. evangelista. Sim, vai sequência, né? Esse aqui já é outra narração, mas do mesmo. Então, acho que é assim. Nós temos que ir adorando Jesus que nasceu, mas temos esperando que vai vir a vida dele depois também, né? Exato. Agora ele está nascendo. Estamos celebrando o nascimento dele. Sim. Mas já em fevereiro já começa outra história. Bem isso. Estamos vivenciando. O que é interessante é que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles. Então existia essa promessa de que viria o Salvador, que ele seria nascido, mas para que se concretizasse, teve que o anjo vir aparecer para os pastores. Mesmo assim eles tiveram medo, como às vezes também nós temos medo na nossa vida, na nossa espiritualidade. A gente às vezes tem um certo medo e um certo temor, mas o anjo falou que não tem mais, não tenham medo. Sim. Isso ele fala para nós, Mas o medo de quem? Né? Eles tinham medo do quê? De quem que eles tinham medo? sim, eles tiveram um temor do que podia Mas era acontecer. do próprio povo que encontrou Sim, ele. existia muita perseguição, então daí o que o anjo fez? Não tenho medo. Isso acontece com nós, muitas vezes a gente tem Às vezes a medo. gente se cala, né? É, Isso. né? Se cala e deixa de pregar a verdade de Jesus. E não deve, a gente deve ser, nem que seja punido, mas o que é certo é certo. É certo, realmente. Não é diferente de hoje. De nós professar a nossa fé. Essa semana, uma história puxa outra, e me lembrei de um fato, né? Eu peguei um Uber e vim para casa, da 15. Aí eu vim falando do entusiasmo que a minha netinha vinha falando. Ela não fala do Papai Noel, ela fala do Natal, do nascimento de Cristo, né? Ela falando de tudo, aí a Uber virou para mim e falou assim: pega minha neta. A minha mãe fica revoltada porque eu não acredito em Deus, não acredito em nada dessa bobagem. Aí como é que tu vai explicar para uma criança de 6 anos aquele momento? Aí eu fiquei. Eu disse: a gente respeita o fato de você ter tua crença. Agora, tipo assim, eu sou acostumada a passar na minha casa, todo mundo. E aí ela virou e falou assim: mas a mãezinha do céu existe, viu? Ela disse que a gente ficou assim. Aí ela também silenciou, né? A Uber. Então, não é diferente de hoje. Às vezes a gente está num lugar em que a gente não pode nem professar, né? Nem dizer de fato quem somos e o que somos. Porque às vezes a gente tem que saber. Foi como aconteceu com eles. Eles acreditavam, mas era uma fé reprimida, porque eles tinham medo do que Pudesse acontecer com eles, exatamente do que ia acontecer. E é igual nós hoje, a gente acredita. Eu tive muita fé. Tudo isso foi muito maravilhoso. Eu fico imaginando assim, como que teria sido esse momento assim, eu gosto muito do Natal. É o momento que eu mais gosto, é o Natal. Você lá em casa, a gente não liga para muitas coisas, mas quando é o Natal, a gente é muito do Natal, sabe? Não pela comilança, mas pelo momento, pelo tudo que acontece. Eu não faço muita coisa no mês de Natal. Eu não gosto de muita coisa. Porque ninguém tem hoje, né? Mas esse é o momento, aquele momento de você relembrar, de você fazer aquela oração, fazer aquele momento. Então, assim, isso a gente tem, até os nossos filhos, eles
mais puder o Natal. Mas o Natal, essa data simbólica, essa data, digamos, é uma data que tem simbólica do Natal. Mas o Natal devia ser todos os dias da nossa vida. Isso. Todos os dias. Infelizmente, o Natal virou isso que a senhora falou, porque virou um consumismo. Não é mais Natal para Jesus. É o Natal para o shopping, é o Natal para o presente, não é o Natal para a família. Pode ver, poucos que se preocupam em buscar o menino Jesus, o Natal verdadeiro. Muitos estão preocupados com o que eu vou dar de presente, o que eu vou ganhar de presente, e o verdadeiro nascimento de Jesus está difícil de acontecer nos nossos corações. Só mesmo quem está muito ligado à espiritualidade, à igreja, que nem nós, né? Que vai acontecendo, que a gente vai se manifestando agora. Uns 60% da população, eles nem sabem o que é Natal. Não, o símbolo do Natal para a maioria É comércio. o consumismo. É comércio, Comércio. Papai Noel. Então, se fosse renascer cada dia, o Natal em cada dia, seria diferente. Mas até nós também às vezes vacilamos. Nós também achamos que o Natal é só em dezembro. E não deixamos Jesus nascer no nosso coração no dia a dia. Né? Então, mas não podemos perder a fé. Na realidade, dia de Natal mais é festa, né? Porque, para começar, nem todas as igrejas estão abertas no dia de Natal. Sim. A razão nossa não sei também, mas vamos lá, né? Na São João, Mas no caso que o pessoal vão sair, não sei o quê, porque daí não vai ter gente para fazer. O certo, quando eu era pequeno, dia de Natal era na igreja, não tinha. Sim. Depois era a festa, mas primeiro era a igreja. Depois da igreja as festas continuaram. Mas antes era a celebração. Não tinha padre, era no interior, mas tinha celebração. Ainda Daí a gente cresceu naquele jeito. A novena de Natal era feita nas casas, as 9 casas. Daí quando sobrava a casa, depois o pessoal participava mais, sorteava daí quem ia ser, né? Porque senão tinha mais gente. Mas agora a gente percebe, na cidade é diferente também, né? A gente entende as coisas. Mas hoje nós não tem mais isso. Hoje eles fazem, mas é uma novena assim, xoxinha. Hoje ninguém tem tempo para ir. Eu acho que no interior está a mesma coisa. Com a entrada da tal evolução tecnológica, internet, da televisão, do modernismo, né? Então, da tecnologia, vamos resumir, então a comunidade foi se afastando, as comunidades foram se afastando. Né? Então não existe mais aquela euforia que tinha no passado. Lá onde a gente vem, E o engraçado é que a gente fazia a celebração do nós vamos dar serviço, porque a pergunta é mesmo. Exemplo vivo, né? à noite. E muito jovem, Vai lá, senhor. Bom, é assim, ainda há espaço em nossa vida para a esperança da eternidade, ou nossa esperança está apenas nos bens deste mundo? É o que foi comentado no anterior. A maioria. A esperança tem, nem todos, mas muita gente tem esperança. A esperança seria o pessoal, né? Sim, cada um, né? Cada um tem a esperança dele. Se eu coloco a minha esperança no que eu tenho ou em Deus? Em quem eu sou ou em Deus? Né? Na eternidade ou na vida que passa? Sim. Né? Se ainda há lugar no coração. Talvez não teria sentido nós estarmos aqui se a gente não tivesse essa esperança. Porque eu acho que o maior sentido é a vida eterna. A segunda vinda, né? O único objetivo nosso nesse mundo deveria ser a vida eterna. É a única meta. Qual é a minha meta durante a minha vida? Chegar à vida eterna diante de Deus, não chegar à vida eterna no inferno, longe de Deus, separado. E para que isso aconteça, eu tenho que desapegar de tudo o que me faz ficar apegado às coisas do mundo. Não é pecado ter,
Não é errado ter, mas o errado é que caminho aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou me leva. Às vezes eu até observava que muitas vezes você pode ver que 90% das casas de quem participa da igreja praticamente é enfeitado bem por último, né? Com luzes, com isso. Se tu vê, tem casas que você nunca vê a pessoa participar de nada, mas ela enfeita a casa dela bem antes. Comecei em novembro. Mas aí dá o sinal positivo da fé. Ela está acreditando no Natal, está tendo a sua esperança e a sua fé também, do modo dela, do jeito dela, mas está tendo. Porque a própria Bíblia diz, o próprio Evangelho diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então aquelas pessoas lá, no anonimato deles, da vida, do cotidiano, da comunidade, às vezes eles expressam mais fé do que a própria pessoa que está ali dentro da igreja. Mas a maioria é enfeita porque é costume, Sim, porque é mas bonito. mas tem uma certa fé. Sim, sim. Senão não ia se Senão não manifestar. enfeitaria. Mas quem tem uma fé viva e ela pratica, Sim. ela vai na igreja, ela se confessa, ela se comunga, ela sente saudade, vontade de vir nos domingos encontrar com Jesus. Ela não diz que não precisa se confessar, não precisa casar. E a maioria dessas pessoas que não vão na igreja, vão uma vez por mês, ou cada 3 meses, uma vez por ano, eles não precisa casar, não precisa se confessar, eu confesso. Quer dizer, é uma fé desvirtuada, ela não é uma fé completa, né? Enfeita a casa porque todo mundo enfeita, porque é bonito, porque não sei o quê, né? Claro que não são todos, mas é a maioria, pode ter certeza. Porque aquele que realmente tem uma fé viva está presente, faz presença. Mas não deixa de ser uma esperança. É uma esperança. E que um dia possa trazer essa pessoa, né? É o fato da vida. Erivan estava viajando de carro com sua família para outro estado. O café da manhã quase sempre era em restaurante de postos de combustível, mas em uma dessas paradas para a refeição, decidiram por uma lanchonete simples de beira de estrada. Logo que desceram do carro, ouviram uma voz que dizia: "Sejam bem-vindos, fiquem à vontade." Era a dona Raimunda, proprietária daquela vendinha. Ela foi logo recebendo a família com alegria, perguntando quem desejava uma tapioca, quem queria pão, fritando os ovos e se sentando junto deles à mesa. Erivan e sua família sentiam como se estivessem visitando uma tia querida que lhe esperava. Não havia cardápio, nem preços, nem critérios estabelecidos, apenas aquela senhora e sua disponibilidade ao receber. O que era para durar 15 minutos, durou 1 hora. Tão boa estava a conversa com Dona Raimunda. Quando chegou o momento de pagar, ela não conferiu o consumo, nem fez uma longa conta, mas disse: "Pode dar uns R$30 aí." Erivan sabia que não era o suficiente para ter um lucro considerável, e muito menos para pagar tamanha hospitalidade. Então retrucou o valor. Foi quando Dona Raimunda lhe disse que o que lhe pagava de verdade era estar com as pessoas, partilhar a vida, não apenas os bens. Assim ela vivia, assim ela mantinha sua lanchonete. Nunca lhe faltou para viver com dignidade. Sua confiança em Deus e em Nossa Senhora fez com que ela levasse a vida desse jeito, sabendo que os verdadeiros tesouros se juntam no céu a partir das relações tecidas aqui. O que nos chama a atenção nesse fato da vida de Erivan e Dona Raimunda? Meu, que forte, né? Oxa! Bem especial, bem bonito. Aqui onde eu digo que aqui está a pessoa que quer ser,
Ela quer ser pro Mas é num lugar mais Não que quer seja ter. mais humilde. Não é uma cidade que nós estamos aqui, né? Vai ser muito raro achar isso aqui. Inclusive, lá nós tínhamos pro Nordeste, para aquele lado lá, que vai parar ali, tem lugar lá que assim, tu chega, é cachorro no meio da turma, como estão ali almoçando ali, é bem tratado, eles tratam mesmo, o preço dele não é tão alto, mas a gente que acolhe bem, né? Nós fomos para lá, que é vez, fomos para lá, as pessoas lá pobre, isso aí, vai ser. Nós chegávamos para almoçar naquele lugarzinho bem simples, mas era bem atendido. E ficava agradecendo. Aqui na cidade grande, a gente tem que chegar meio chique, tem que ser nada. É que na simplicidade que está o amor, né, seu irmão? É na simplicidade que está a partilha. Que nem aqui relata no texto. Ela não está ali para lucrar, ela está para servir. Sim. Ela está porque ela ganha, ela sabe que acumula tesouro no céu. Não adianta acumular tesouro na terra, né? Então isso aqui é uma história que acontece isso aqui, né? Ela não tinha ganância por adquirir, por ter lucros extraordinários. Ela queria oferecer, tratar bem as pessoas que chegavam e ter o dinheirinho para elas viver. Sim. Naquele momento nós chegamos para fazer o nosso almoço ali, ele servia lá, tinha um lugar de servir, e tinha as mesinhas assim, nós sentamos ali, estava eu aqui, nós estávamos três, eu, meu irmão e o nosso colega foi junto. Dali um pouco ela veio do lado de dentro, a mulher, ela veio ali conversar com nós, pedindo onde é que nós éramos, como é que nós estávamos indo, tudo, e ali começou. E ela era do Paraná, fazia não sei quanto tempo que ela era ali perto de Ipacubram, que estava lá, foi trabalhar para lá, e depois conseguiu montar tudo. Ela sempre então, muito bom, a gente não sabe o que é, mas é muito importante. No interior da Bahia, onde eu fui também, a pessoa, tu tem que cuidar o que tu fala na casa deles se tu for visitar eles. Se tu falar que aquela caneca é bonita, é tua, eleva, é assim. Sério? É aquela história onde tu vai lá, come o porco, come a mandioca, come a aipinha e ainda arranca um monte de verdura para tu levar. O povo é assim. Então tem que cuidar às vezes que tu fala. Eu brincando falei que achei bonita uma vassoura de palmeira. Pus, tive que trazer. Aí meu cunhado falou, você não pode nem brincar com esse povo aí, porque eles levam tudo a sério. Eu vim com a caminhonete do meu cunhado mais do que... Mas tem que ir com o caminhão boiadeiros e as tuas vacas são bonitas. É coisa de... Porque ali tem humildade. Ali tem humildade. Eles não sabem o que fazer para te servir, para te agradar. Então, aí eu falei, daí quando eu comecei, eu falei, vou parar de brincar, porque daqui a pouco não cabe mais nada no cara. É verdade. Mas continuamos então a nossa novela. Rezar com a palavra. Neste advento, peçamos ao Senhor esta graça. Senhor, Faze-nos cantar a esperança dos pobres. Para que a boa nova inunde a nossa noite. Senhor, faz-nos cantar a esperança dos pobres. Para que saibamos ver os teus sinais. Senhor, faz-nos cantar a esperança dos pobres. Para que busquemos Jesus. Senhor, Faz-nos cantar a esperança dos pobres. Para que louvemos e glorifiquemos a Deus. Senhor, faz-nos cantar a esperança dos pobres. Para que sejamos peregrinos de esperança. Senhor, faz-nos cantar a esperança dos pobres. Para que nós aqui que estamos esses 9 dias rezando junto, possamos viver a esperança do Natal e torná-la concreta em nossa vida. Senhor, faz-nos cantar a esperança dos pobres. Para que a humildade do menino Jesus também venha a renascer em nossos corações. Senhor, faz-nos cantar a esperança dos pobres. Não ter medo de anunciar a esperança da salvação em Cristo. Esta é a nossa maior esperança.
viver para sempre com o Senhor no céu, precisamos recordar sempre desse horizonte de comunicarmos às pessoas que encontramos. Página 3, 4. Queridos irmãos e irmãs, culminando o nosso encontro em comunhão